Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está finalizando seu almoço ou você que ainda está no seu expediente de trabalho. Bom dia você que está percorrendo a região serrana capixaba, seja pela BR-262, seja pelos nossos municípios aqui das montanhas capixabas. O programa Conexão de hoje vai falar sobre marketing digital e vendas na internet. Hoje em dia, a internet está incorporada à nossa vida de tal maneira que é quase impossível fazer algo sem ela, não é mesmo? Desde coisas simples como ver a previsão do tempo, até coisas complexas como realizar pesquisas de opinião pública ou desenvolver um software de gestão de projetos. É fato, quase tudo passa pela internet. Com a internet ao alcance dos dedos, não à toa é cada vez mais difícil ver as pessoas desconectadas de seus celulares. E se nossa vida já não é mais a mesma com a internet, o mesmo se pode dizer do processo de compra e venda. Comprar, vender, conviver, colaborar, compartilhar. Estamos vivendo no mundo virtual. E diante dessa imensidão de possibilidades que a internet nos oferece, hoje vamos falar sobre marketing digital e vendas. Nosso convidado para essa conversa é Carlos Bal. Publicitário formado pela UFES, Carlos Bal atua há mais de 20 anos como designer gráfico e diretor de criação. Já passou por grandes empresas de comunicação e publicidade do Espírito Santo e desde 2010 é proprietário da Carlos Bal Designer, oferecendo serviços de criação, design gráfico e consultoria na área de marketing digital focada em micro e pequenas empresas. Em todo esse tempo, sempre foi entusiasta da ideia de que a comunicação empresarial pode ser muito efetiva, partindo do princípio da simplicidade nos processos, da acessibilidade das tecnologias e da certeza que todo mundo pode se comunicar com seu público de maneira fácil, interessante e principalmente humanizada. Morando em Venda Nova desde 2016, já foi idealizador de vários projetos locais, incluindo o Tamo Junto, rede de apoio profissional, além de cursos e palestras na área de marketing digital para gestão empresarial. Carlos, seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, Edésio, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar desse projeto do Conexão. Acho que é um projeto que dá tanta visibilidade para tantos assuntos e coloca tanta coisa em discussão. Acho tão legal isso. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazer parte disso. Ótimo, Carlos. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre marketing digital e vendas pela internet. Nosso convidado é Carlos Bal, publicitário, designer gráfico e diretor de criação, com mais de 20 anos de atuação no mercado de comunicação e publicidade no Espírito Santo. Carlos, eu começo por uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é importante para a gente iniciar nossa conversa. Carlos, o que é o marketing digital? Então, marketing digital muitas pessoas me perguntam isso. Eu acho que desde o começo, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso lá no comecinho da internet para cá, eu acho que o conceito já mudou também bastante, assim, né? Hoje eu simplifico da seguinte forma, que o marketing digital é o marketing feito como a gente sempre fez, só que dentro de um ambiente digital, com novas ferramentas, com outros modelos, outros processos. E eu acho que o grande lance do marketing digital é que você consegue mensurar os dados em tempo real. Eu acho que isso que é o mais bacana. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas eu acho que é interessante a gente pensar a respeito disso. Por exemplo, se eu faço um outdoor hoje, que é uma mídia tradicional, né? A gente faz um outdoor ali na rua para divulgar um produto, um serviço, um evento ou qualquer coisa. E as pessoas olham o outdoor, você não tem noção de quantas pessoas entram no seu negócio ou consomem o seu produto ou o seu serviço a partir da comunicação do outdoor, porque a não ser que você fique na porta do seu negócio perguntando: você está vindo aqui por causa do outdoor? Você viu o outdoor?
Com a internet, eu acho que isso é diferente, porque você, por exemplo, coloca um anúncio na internet hoje, sei lá, numa rede social, no Facebook ou no Instagram, e você consegue saber, por exemplo, quantos cliques tiveram, quantas pessoas clicaram naquele anúncio e foram para o seu e-commerce e conseguiram finalizar uma compra, né? Quem são as pessoas que estão se interessando pelo seu produto na internet, quantas pessoas clicaram e se interessaram por aquele assunto. Então você consegue ter essa mensuração e saber quem são essas pessoas, qual o comportamento dessas pessoas, o que elas esperam, qual é a demanda que elas têm. Então eu acho que isso a grande virada da história do marketing digital é isso, quando você sai do marketing tradicional para o digital, é você poder compilar esses dados em tempo real. Mas isso também, Edésio, não é uma coisa que se acontece por si só, né? A gente precisa que ela tenha estratégia, principalmente, planejamento. E eu acho que tem um ponto que eu acho que é fundamental e faz uma diferença absurda na hora que você fala de negócio. Porque negócio, compra e venda, ela é feita através de pessoas, né? Pessoas compram, pessoas vendem, pessoas consomem, pessoas oferecem. Então, quanto mais você conhecer do comportamento das pessoas, de quem são as pessoas, quem é o seu público, como elas se organizam. Então, a gente teve agora, por exemplo, no começo da pandemia, uma mudança muito drástica de comportamento das pessoas, né? Então, quando você fala de comportamento, você tem que entender para que lado as pessoas estão atirando, para que lado elas estão querendo ir, quais são as novas demandas que são criadas, porque, né, no caso de uma pandemia, isso muda drasticamente o comportamento das pessoas. Então, isso também influencia na hora de você oferecer seu produto, seu serviço, enfim. Então, conhecer as pessoas, eu acho que no marketing digital é a chave do negócio. Maravilha, Carlos. E a forma de comercializar, essa relação de compra e venda, ela também mudou com o advento da internet? Eu acho que mudou muito e vai mudar mais, tá? E todo dia muda. Eu lembro quando eu estava dando um curso de marketing digital para empreendedores e tal, e aí a gente falava a respeito de algumas coisas na primeira aula. Quando chegava na terceira aula, que eram 3 dias seguidos, na terceira aula a gente já tinha coisas diferentes, já tinham aparecido coisas diferentes, já tinha mudado uma ferramenta numa plataforma, então toda hora está mudando. Então o que eu aconselho as pessoas sempre é não pararem de pesquisar, não pararem de se atualizar, não pararem de entender como é que a coisa está funcionando. Retomo novamente essa história do comportamento, continuar observando o comportamento das pessoas, porque quaisquer coisas que aconteçam mudam o comportamento das pessoas. Então, hoje as pessoas estão consumindo mais por delivery, mas pode ser que daqui a um mês o delivery já também não tenha essa expressão toda, porque com todo mundo... Isso é uma suposição que eu estou fazendo, né? Com todo mundo vacinado, de repente as pessoas se sintam mais livres em ir, cria essa demanda de eu preciso ir presencialmente no lugar. Então isso muda o comportamento, então as abordagens, o jeito que você faz a comunicação, isso tudo muda também, porque o comportamento da pessoa mudou. E tem coisas que mudaram drasticamente desde a história da internet, desde o começo da internet, é que as pessoas hoje elas têm demandas, e você consegue identificar essas demandas porque as pessoas hoje não só consomem o conteúdo, elas produzem conteúdo, né? Que também é uma faca de 2 gumes, pode ser um conteúdo muito bom, como pode ser fake news também, mas enfim, hoje as pessoas têm o poder de consumir e de produzir conteúdo. Antigamente, quando a gente fazia comunicação, a comunicação era muito unilateral, você consumia aquilo que os veículos produziam, né? Ou que o anunciante produzia. Hoje eu consigo pegar aquilo que o anunciante colocou, sei lá, numa rede social e compartilhar com uma rede de amigos, né? Hoje, por exemplo, eu não fico dependendo única e exclusivamente do que um canal de comunicação grande me passa de informação, mas eu consigo, por exemplo, sei lá, teve um acidente, eu consigo chegar lá no acidente, gravar aquilo no meu celular e colocar aquilo na rede em 2 segundos antes do carro da imprensa chegar, por exemplo, entendeu? Então, essa velocidade que as coisas estão acontecendo e a interatividade que o público está tendo também é uma coisa que faz com que o jeito de comprar e vender, o jeito de comunicar seu produto, comunicar seu serviço,
se torne diferenciado, né? E que muda todo dia e não tem jeito mesmo. E nessa atualidade, Carlos, como uma boa imagem no meio virtual pode favorecer o empreendedor? A boa imagem, né, é tudo, assim. Eu acho que quando a gente fala de imagem, parece que é só a parte visual da coisa, né? Mas não é só a parte visual, também a parte visual. E aí eu vou falar aqui que uma pessoa tem que começar primeiro com uma identidade visual interessante, com uma marca que represente o negócio dela, que comunique o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo vender, o que ela está querendo, né, oferecer. Então o visual é muito importante nesse primeiro momento, mas tem diversas outras coisas. Aí eu vou listar aqui coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, valores, sabe? Eu acho que a marca ela tem que ter valor, o negócio tem que ter valor, tem que saber para que caminho ele está indo, né? Da onde ele veio, qual é o objetivo dele, o que ele quer, para quem que ele quer vender, para quem que ele quer prestar serviço. Acho importante as pessoas entenderem também que tudo que você faz na internet, nós já falamos a respeito disso, tem um alcance muito grande, uma velocidade muito grande. Então, quando você faz esse tipo de comunicação, que é dentro do meio digital, você precisa ter relevância, sabe? Você precisa saber que aquilo que você está produzindo de conteúdo é importante para o seu público, e aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Vai fazer diferença na vida do seu consumidor, na vida do seu cliente. Então, se você não tiver esse tipo de conteúdo que faça diferença, talvez isso você não tenha uma estratégia tão interessante. Então, isso faz parte da estratégia. A outra coisa que eu acho importante as pessoas terem é constância de conteúdo. Então não adianta você também fazer um conteúdo hoje. Quando eu falo conteúdo, eu falo de postagem, mandar e-mail marketing, fazer uma atualização no site, fazer uma atualização no Google, sabe? Fazer um anúncio, que eu acho que hoje é impossível você fazer marketing digital sem investir um dinheiro, né? Então fazer conteúdos que tenham constância. Então, vamos fazer toda semana, vamos fazer 2 vezes na semana, vamos fazer 3 vezes na semana, é todo dia. Então isso fideliza o cliente, isso fideliza as pessoas se engajam com o seu negócio, com sua marca, com o seu produto muito mais facilmente quando você tem esse tipo de dinâmica, né? Aproveitar, a gente fala muito de algoritmo, né? Então aproveitar a história do algoritmo para que ele funcione a seu favor, né? Então o algoritmo hoje ele trabalha com lógica de comportamento assim, das pessoas, de padrão de comportamento. Então se isso já deve ter acontecido com várias pessoas, né? Você, sei lá, vai procurar um tênis na internet para você comprar e esse tênis você pesquisou em vários sites. Daqui a pouco lá na sua rede social chove de anúncio de tênis. É porque o algoritmo entendeu que o tênis é um assunto que te interessa naquele exato momento. Então todo mundo que tiver anunciando tênis naquele momento e tiver uma relevância, uma constância, uma estratégia, um planejamento, vai fazer com que o produto dele chegue até você, né? Vai te oferecer o produto. Aí cabe você decidir se você vai comprar ou não, mas enfim, isso acontece. E tentar fazer a coisa mais personalizada possível dentro do seu negócio, né? Porque o seu negócio ele tem uma cara, ele tem um valor, ele tem um propósito, tem um objetivo. Então fazer com que todos esses elementos cheguem até o seu cliente, faça com que ele se sinta especial, faça com que ele se sinta considerado na sua estratégia, né? Então essa história a gente até brinca com um termo antigo que é o tal do galinha gorda. Você pega a comunicação, joga e vamos ver quem pega. Isso aí já foi passado, isso aí não funciona mais. Então se hoje você sabe quem é seu público, sabe como que ele se comporta, sabe quais são os gostos, enfim, quais são os interesses dele, né, principalmente dentro da rede social ou dentro da internet, você consegue fazer com que o seu produto chegue de uma forma mais personalizada a ele. Você consegue fazer uma sintonia fina da sua comunicação para que ela atinja aquela pessoa da forma como ela está aguardando ser atingida, né? Você interage com ela de uma forma... Você cria laços com essa pessoa, né? Cria identidade com ela. E eu acho que isso é o grande lance. E aí eu retomo novamente aquilo que eu falei no começo. Para você fazer isso, tem que conhecer seu público. Você tem que conhecer quem são as pessoas, o comportamento delas. Ótimo, Carlos. Nós vamos continuar nessa temática, mas antes disso nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Conexão.
Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e nossa conversa hoje é sobre marketing digital e vendas pela internet. Nosso convidado é Carlos Baum, publicitário, designer gráfico e diretor de criação, além de possuir mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação e publicidade no Espírito Santo. Carlos, qualquer pessoa pode fazer o seu marketing digital na internet? Qualquer pessoa pode fazer seu próprio marketing, obviamente com limitações, né? Hoje o marketing digital, ele te oferece muitas opções, muitas ferramentas. Então existem ferramentas básicas que são de acesso a todo mundo. Eu acho que todo mundo consegue trabalhar com elas. Eu listei algumas aqui só para a gente entender o que é possível ser feito por você que é empreendedor, você que é uma pessoa que tem um pequeno negócio, um comércio. Como que você inicia sua trajetória ali dentro do marketing digital? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que entender é que você precisa estabelecer o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É ganhar seguidor? É trazer as pessoas para sua loja? É vender pela internet? É fazer sistema de delivery? É fazer com que você comunique as coisas e as pessoas vão lá no seu negócio fisicamente comprar? Ou não? Você vai vender isso pelo WhatsApp? Vai vender isso pelo... O que você quer? É vender? É mostrar sua marca? Você tem que ter um objetivo. Primeira coisa, entendeu? Para todas as estratégias. Obviamente você não precisa ter um objetivo. Mas se você tiver, eu quero fazer com que as pessoas visitem mais o meu site. Então você vai criar uma estratégia para isso. Eu quero que as pessoas venham à minha loja comprar. Então você vai criar uma outra estratégia para isso. Então para cada objetivo que você cria também uma estratégia. E aí essa estratégia consiste em escolher quais são os canais onde você vai comunicar, se é rede social, se é e-mail marketing, se é site, se é Facebook, se é Instagram, se é YouTube, enfim. Você vai decidir qual é o canal, aonde que o seu público está, e a partir dali você vai fazer um planejamento. Entender, meu público, eu vou começar fazendo uma vez por semana. E aí, deu resultado? Então vamos começar a fazer 2 vezes por semana para ver como é que funciona? Né? Mas o pessoal está falando muito do TikTok, por exemplo, agora que virou uma febre. Então vamos fazer um vídeo no TikTok e vamos ver como é que vai ser a receptividade disso? Não deu muito certo, então não vou ficar gastando minha energia com TikTok. Meu público não está lá. Então, mas essas percepções, Edésio, elas precisam sim de um determinado tempo para que você possa mensurar isso, entender se seu público reagiu ou se você está conseguindo também ganhar um outro público. Porque acontece isso, né? Quando você muda o seu canal, muda a sua via de comunicação, você acaba atingindo um público que você não imaginou que você fosse atingir. E isso é muito positivo também. E aí eu já falei essa palavra agora há pouquinho e eu vou repetir, que é a terceira coisa que eu acho que é importante você fazer antes de entrar no meio digital, que é mensurar essas coisas. Porque não adianta só você gerar os dados, entender quem são as pessoas. Você tem que mensurar isso, saber, as pessoas que eu estou atingindo com a minha comunicação, elas estão mais interessadas em ver imagens, por exemplo. As postagens que eu coloquei que tinha muito texto não tiveram tanto engajamento. As que tinham foto tinham mais engajamento. Então eu estou entendendo que as pessoas que me seguem, as pessoas potenciais clientes, potenciais consumidores, são pessoas que se identificam mais com o visual. Então isso é um dado que você mensurou e que você pode aplicar nas suas próximas campanhas. Fazer coisas mais visuais, por exemplo. E aí tem uma coisa que eu vou dar de pulo de gato assim, para as pessoas. Até um tempo atrás aí a gente ficou sem Facebook, sem Instagram e sem WhatsApp no mesmo dia. Então é importante para que as pessoas saibam que você ter uma ancoragem na internet é muito importante. Então eu sempre aconselho a pessoa... eu vou começar um negócio. A hora que você puder fazer, faça um site. Faça um website. As pessoas, mas as pessoas usam o website? Usam. Claro que elas usam. Porque o website é sua ancoragem na internet. É uma ancoragem que você tem domínio. Você só vai tirar do ar quando você quiser. Né? Não é quando o Mark Zuckerberg quiser. É quando você quiser. Então, assim, não vai sair do ar igual um Facebook, um WhatsApp, um Instagram. É o seu lugar na internet. Então... eu acho que isso está ganhando força nos últimos tempos, mas teve um momento que as pessoas tiveram uma descrença de website, e eu acho que o website é uma baita ferramenta. Como e-mail marketing, que também é uma baita ferramenta. Mas é só mandar e-mail marketing, você acha que as pessoas acessam? Acessam se você tiver um mailing, que é uma lista de e-mails para onde você vai mandar
muito qualificada, né? Das pessoas que realmente têm interesse no seu negócio. Então, como é que eu faço esse mailing? Cria um cadastro na entrada do seu site. Quando você fizer um atendimento na sua loja, faça um cadastro da pessoa e peça um e-mail quando a pessoa fizer uma compra, porque provavelmente a pessoa que comprou ela vai querer saber, né, quais são as outras coisas que você tem para oferecer. Mas tudo com muita segurança, entendeu, Edésio? Porque hoje a gente tem lei que regula isso, né, que é a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda vez que você recolher os dados da pessoa, você tem que informar para que você está recolhendo. Então, não ficar mandando e-mail discriminadamente para a pessoa, essas coisas todas. Então, tem que se cercar de alguns cuidados para que você não seja pego em relação a isso. Usar Google, tem tanta ferramenta do Google gratuita que eu acho que as pessoas podem usar. Google Meu Negócio, por exemplo, todo mundo que tiver interesse aí, que tiver um negócio pequeno, vai lá e coloca Google Meu Negócio dentro do Google, que vocês vão entender a ferramenta. Faz um cadastro e coloca seu negócio lá. Principalmente se você não tem um site, se você não tem um website agora, é importante ter o Google Meu Negócio, porque ele vai te gerar entre aspas, um mini sitezinho dentro da plataforma do Google. Então você pode colocar ali produto, pode colocar suas informações, telefone de contato, endereço, pode ir atualizando aquilo com imagens, com uma série de coisas, entendeu? Então ele tem várias ferramentas ali dentro dessa ferramenta. Então não deixe de fazer um Google Meu Negócio, isso é super importante. E a última coisa que eu quero dizer a respeito disso, do que a pessoa pode fazer por ela mesma, é continuar fazendo o marketing tradicional. Obviamente, o marketing tradicional hoje ele precisa de tanta estratégia quanto o marketing digital, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um folheto hoje, eu falo isso muito para alguns clientes. Vamos fazer um folheto. Mas você vai fazer um folheto para quê? Para entregar para quem? Onde você vai entregar esse folheto? Quem é que vai receber? Porque hoje você fazer, 10 mil folhetos para entregar num sinal, se aquilo não interessa a todo mundo, é a tal da teoria da galinha gorda. Você está jogando um troço, a revelia, que você não sabe quem vai pegar. Então isso não tem estratégia. Não, mas eu vou fazer um folheto, por exemplo, para a festa da polenta. Porque todo mundo é um potencial consumidor, vamos dizer assim, da festa da polenta. Então faz sentido. Agora, se você tem uma clínica de oftalmologia, é um público mais restrito. Então faz sentido você, ao invés de investir num panfleto, por exemplo, você investir num e-mail marketing, onde você tem um público qualificado, investir num anúncio de rede social, onde você vai definir qual é o público que você quer atingir, entendeu? Então é importante a gente ter esse tipo de avaliação agora no marketing tradicional. Maravilha, Carlos. O comércio, assim, pela internet, ele se intensificou devido à pandemia, né? Tivemos que respeitar o isolamento, o distanciamento, então a relação de compra e venda também se modificou. Tivemos que nos adaptar aos aplicativos, à internet como um todo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: vender pela internet é simples? Já foi mais. No começo as pessoas achavam muito que era isso, entendeu? Tipo, vamos colocar um anúncio, vamos colocar uma postagem no Instagram que nós vamos vender, né? Hoje não. Hoje, quando se pensava isso, a gente tinha muito menos usuários, né? Nas redes sociais, principalmente. Hoje a gente tem uma rede social que é uma vastidão de coisas, vastidão de informações, tem milhões de perfis de negócios, de pessoas, enfim. É muito conteúdo, é um universo muito amplo. Então, se você não tiver estratégia, realmente você não vai conseguir atingir seu público. E a estratégia que eu digo aqui é um planejamento, é saber o quanto você vai investir de dinheiro, porque hoje não se faz mais internet sem colocar dinheiro. Se você realmente quer fazer uma estratégia, não se faz mais organicamente, né, que a gente chama, você não atinge mais tanta gente como você atingia antigamente. Hoje o algoritmo preza por isso. Então a gente tem um negócio chamado algoritmo, que aí eu vou fazer aqui um parênteses para entender o que é algoritmo. Algoritmo é um conjunto de diretrizes, vamos dizer assim, aonde você consegue estabelecer por meio da lógica o comportamento de quem é o usuário daquela rede, né? Eu dei o exemplo do tênis agora há pouco, é para isso, entendeu? O algoritmo funciona dessa forma. Então todas as vezes que você tem uma estratégia muito bem feita, você usa o algoritmo a seu favor, né? Para fazer com que a sua comunicação chegue através do algoritmo às pessoas que realmente te interessam. Mas o algoritmo ele prima por alguns critérios. Então, por exemplo, relevância,
constância, né? Interatividade do seu público, interatividade sua com o seu público e do seu público com você. Valor. Quanto mais dinheiro você botar e mais acertada for sua estratégia, mais o algoritmo entrega, que a gente chama, né? Mais ele leva a sua comunicação para o público que te interessa. Então, o algoritmo, tem gente que acha que é um vilão, mas na verdade ele é uma coisa que precisa ser usada a seu favor, né? Então, é super importante as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Então, assim, vou listar rapidamente coisas que eu acho que são importantes para quando a gente fala assim, vender pela internet é simples. Não é, mas pode se tornar simples a partir do momento que você entende algumas coisas. A primeira é, como eu já falei, entender as pessoas, né? Segunda coisa, observa a concorrência. Vê o que a concorrência está fazendo. Vê o que a pessoa... você vende roupa? Vê o que as outras lojas de roupa estão fazendo. Entendeu? Hoje ninguém inventa nada da cartola, sabe? A pessoa não tira nada da cartola. Tudo é muito observado. Às vezes você vê uma estratégia que está dando muito certo em tal lugar, tenta implementar essa estratégia e faz para o seu negócio e vê se daquilo vai dar certo também, né? Porque muito provavelmente as pessoas que compram determinado tipo de roupa, né, pode ser que seja seu público também. Então avalia isso de acordo com a sua observação em relação à concorrência. Isso é importante. Atenção para a palavra-chave. Palavra-chave são todas as palavras que você usa para você fazer anúncio, fazer postagem, colocar na sua rede social, descrever seu negócio lá no Google Meu Negócio. Então, palavra-chave, hoje tem até uma ferramenta que a gente chama que é chamada de copywriting. Algumas pessoas já até ouviram falar. Que elas são baseadas principalmente em gatilhos mentais. Então, quem não conhece um pouco de gatilho mental, vai no YouTube, procura um vídeo, entender o que são os gatilhos mentais. E aí, essas ferramentas de copywriting, que a gente chama, são as ferramentas que efetivamente criam um texto, escolhem as palavras adequadas para que aquelas palavras sejam buscadas pelo seu consumidor. Então, hoje nós temos duas grandes ferramentas de busca, que é o Google e o YouTube. São as duas maiores ferramentas de busca que a gente tem hoje na internet. Então, todas as vezes que o seu produto tiver com a palavra-chave correta, é mais fácil dessas ferramentas de busca buscarem o seu produto e colocarem ele na frente do seu consumidor, do seu possível consumidor. Então é muito importante que você tenha esse tipo de coerência na hora de criar o texto, sabe? De ter essa atenção na hora de criar as palavras, colocar as palavras certas no texto. Até porque já existe um movimento dentro das próprias redes sociais para que elas se tornem também ferramentas de busca. Daqui a pouco, ou isso já deve estar prestes a acontecer, o Instagram, por exemplo, vai virar uma ferramenta de busca. Então hoje você só consegue buscar por hashtag ou pelas contas, ou pelas pessoas. Hoje, daqui a pouco, você vai procurar por termos. Então se na sua legenda tem um determinado termo, aquele termo vai aparecer na sua busca se você colocar lá no Instagram para poder procurar. Então isso é um salto assim que você dá em relação à ferramenta de busca. Então, atenção à palavra-chave. E escolher os canais e os objetivos, que faz parte da estratégia. Então, é super importante isso desde o começo. Ótimo, Carlos. São dicas valiosas aí para quem quer fazer o marketing digital ou também quem já está fazendo, né? Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre marketing digital e vendas pela internet. Nosso convidado é o publicitário Carlos Bal. Carlos, nós falamos bastante então de como que quem deseja vender, ele tem que se preparar, ele tem que conhecer, né, o que ele precisa fazer para poder vender. E do outro lado do balcão, vamos dizer, o que o consumidor espera ao realizar uma compra no ambiente digital? Eu acho que o consumidor ele espera a mesma coisa que ele esperava antes do ambiente digital, que é um negócio chamado experiência positiva. Sabe, quando você vai a um negócio, vamos pensar num momento pré-marketing digital. Quando você vai a um negócio e você não tem um atendimento bom, você é maltratado, as pessoas não te dão bom dia, elas falam com um tom meio ríspido demais, porque o vendedor estava de mau humor naquele dia, aconteceu alguma coisa, teve um problema pessoal.
E você sai de lá se sentindo mal atendido, com uma experiência negativa. Você não sai com uma experiência boa. E isso acaba fazendo com que você não volte naquele lugar, né? No marketing digital também não é diferente. Eu acho que no marketing digital a gente tem um agravante aí, que é o fato de você não estar presencialmente com as pessoas. Então você não sabe a cara da pessoa, você não sabe com quem que você está falando. Muitas vezes existem compras inteiras feitas através de robô, de comunicação, que eles vão te dando as respostas automáticas. Então você cria uma outra barreira que se chama insegurança. Quem é que está me atendendo lá do lado? Eu estou falando com uma máquina? Será que a pessoa está me ouvindo? Será que ela entendeu o meu pedido? Será que ela sabe o que eu estou querendo? Né? Será que aquilo que está na internet, a foto que está lá na internet é a mesma foto, é o mesmo produto que eu vou receber? Então isso tudo faz parte da experiência positiva, né? A pessoa ter segurança do que ela vai, de como ela vai comprar, se aquele site é seguro, se não é, se o dado dela que ela colocou ali não vai ser usado para outro fim, que aí eu volto à história da LGPD. Se o atendimento que ela vai ter na hora da compra vai ser o mesmo atendimento que ela vai ter na hora de devolver, por exemplo, né? Na hora, o produto veio errado, será que eu vou ter o mesmo atendimento? Porque a gente tem muito isso, um problema em companhia de telefonia, né? O atendimento, a assinatura é incrível. Na hora que você tem o primeiro problema, você fica lá 30 minutos esperando no telefone, ninguém resolve o seu problema, o técnico marca, não aparece. Então esse tipo de coisa cria uma experiência negativa, né? Então atendimento ao telefone, o jeito que você vai falar. A gente fala de uma coisa em marketing digital que chama persona, que quando você desenvolve um jeito de comunicar com o seu público, você cria uma persona para o seu negócio e idealiza uma persona que está lá do outro lado recebendo a sua comunicação. Então essa persona, ela tem que ser criada como se realmente fosse uma pessoa. Qual é o tom de voz que eu vou falar? Que tipo de maneirismos assim, na linguagem eu vou usar para conversar com essa pessoa? Meu produto aceita uma linguagem mais jovem, mais descontraída? Ou não? Eu tenho que ter uma linguagem mais formal? Isso tudo faz parte da experiência que a pessoa vai ter na hora da compra. Entendeu? Então eu acho que você perguntando assim, lá na essência da sua pergunta, é isso. Eu acho que o que o consumidor espera é uma experiência positiva de compra. E aí todos esses critérios fazem parte dessa experiência. Falando em experiência, Carlos, na sua opinião, a vida, de um modo geral, ficou mais fácil pelo meio virtual? Nossa, filosófica essa pergunta. E aí eu vou te dizer sim e não. Eu acho que sim, a partir do momento em que você tem mais agilidade na comunicação. Então hoje você não precisa de muita logística para entregar uma informação em algum lugar. Hoje, por exemplo, existem jornais que não existem mais impressos, não tem mais logística de entrega de jornal, porque é tudo online, no aplicativo. Então eu acho que isso agiliza a comunicação. Hoje você tem mensuração, você tem relatório, você sabe para quem que você vendeu, quem são essas pessoas, como é que você chega a essa pessoa novamente. Isso é fantástico. Você tem um acesso mais democratizado. Então, por exemplo, hoje eu consigo ter acesso a uma banda que acabou de surgir no Japão, por exemplo, entendeu? Então isso é incrível. Eu tenho acesso a um evento que está acontecendo na Rússia, nesse exato momento. Se eu quiser participar online de um evento, eu consigo participar. Então todas essas coisas, elas foram amplificadas, né? E eu acho que acabam criando agilidade, velocidade na informação. Você globaliza o acesso, então um monte de gente pode ter, democratiza isso tudo. Eu acho isso fantástico, acho isso incrível. Em compensação, eu acho também que isso sugou um pouco da nossa vida. Teve uma palestra de design uma vez que eu ouvi de um cara que ele falou muito a respeito do tempo, né? Antigamente, nossos avós, nossos bisavós, eles iam fazer um frango em casa, eles tinham que ir lá no quintal, pegar o frango, né, matar o frango, limpar o frango, cozinhar o frango, não sei o que, e estava tudo certo, e fazia-se, né? E dava tempo de fazer tudo, dava tempo de criar os filhos, dava tempo de tudo. Hoje a gente compra o frango pronto no mercado, já morto, congelado, temperado, tudo certo, e você reclama que não tem tempo. Então tem uma conta aí que não fecha, né? Então quando você fala a respeito de internet, eu acho que ela também suga muito o seu tempo. Tem uns gráficos até de memes assim engraçados de pessoas que trabalham com a internet, que é tipo assim, o tempo que você fica procrastinando na internet e o tempo que efetivamente você
faz alguma coisa produtiva. Então, assim, você vai... eu preciso entender como é que é esse cliente. Eu vou lá no Facebook. Aí era só para ir na página do cliente. Mas aí você vai e começa a navegar e começa a ver uma mensagem que alguém te mandou. Daqui a pouco você está 2 horas na internet. Então, assim, eu acho que isso também suga o tempo da gente e a gente precisa saber o que é tempo produtivo na internet. Né? Então eu acho que é uma das coisas muito negativas. A história de todo mundo produzir conteúdo também gera fake news. Então as pessoas colocam o que elas querem, sem averiguação, sem constatação se é verdade, se é mentira, né? Muito charlatanismo, muita gente que fala, eu sei fazer tal coisa e vou lá ensinar, e você paga às vezes, sei lá, R$1.000 num curso, chega lá, não é nada aquilo que você imaginou, porque a pessoa não sabia nada a respeito daquele assunto. Então, assim, a internet também deu voz e vez para as pessoas que mau caráter também, né? Tem muita gente mau caráter no mundo inteiro. Então, eu acho que isso também é uma coisa negativa. E eu acho que, embora essa história da LGPD agora esteja começando a acontecer, mas eu acho que ainda falta muita regulamentação de coisas na internet, né? É um mundo de ninguém, assim, ainda, né? Todo mundo faz o que quer, ainda tem muito pouca cobrança ou punição por coisas que as pessoas fazem irresponsavelmente. Então é importante a gente saber disso, principalmente para o consumidor, sabe? Que o consumidor cai em muito golpe, cai em muita coisa esquisita, em site que se diz entregar o negócio e, enfim, e não entrega. Então por isso que eu falo que todas aquelas coisas que a gente falou anteriormente, que a pessoa que vai começar a fazer sua comunicação do seu negócio na internet, ela precisa ter essa responsabilidade, né? de ser idônea, de ter clareza, de dar uma experiência positiva para quem está comprando, né? Para que a pessoa possa virar um cliente, possa virar um consumidor mais contínuo daquele negócio, e não fazer uma compra, ficar insatisfeito e nunca mais voltar ali. Porque hoje a gente tem muita opção, né, Désio? Muita opção, né? A gente tem opção, enfim, eu não preciso comprar de uma loja que está aqui do meu lado, eu posso comprar pela internet de uma loja de São Paulo, se for R$10 mais barato. Então, se aquela loja que está aqui do meu lado não me dá uma experiência de compra interessante, eu vou procurar isso em outro lugar. E hoje eu tenho muita opção, né? Então, eu até finalizar essa pergunta que você fez com uma frase boa, assim, que a internet ela é um reflexo da humanidade, só que com ferramentas diferentes e muito mais rápido, né? Mas sempre teve mau-caratismo, sempre teve gente bem intencionada desde o começo da história da humanidade. Só que hoje com a internet as pessoas potencializaram isso. Então, se a internet é um lugar muito ruim para fazer negócio ou é um lugar muito bom para fazer negócio, isso é um reflexo, né, da sociedade, um reflexo do mercado, como é que as pessoas estão correndo para poder fazer com que isso seja regulamentado, com que as pessoas tenham mais experiências positivas do que negativas, né? Então é isso, perguntando sim e não, é filosófico mesmo essa pergunta, para as pessoas se questionarem e saber qual é o papel delas dentro desse mercado, né? Qual é a responsabilidade delas, tanto com relação à sociedade, ao mercado, mas principalmente em relação ao público dela, ao consumidor, ao cliente dela. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco, e obrigado ao nosso convidado, Carlos Bal, por essa aula sobre marketing digital, essa conversa tão importante, tão esclarecedora sobre esse meio virtual que estamos vivendo e estamos tendo nossas relações comerciais, pessoais, enfim. Muito obrigado pela sua participação. Désio, eu que agradeço, foi mais uma oportunidade ótima de falar a respeito desse assunto, que eu acho que para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças, né? Falar de comércio, falar de mercado, de compra, venda, tudo na internet, ainda é um bicho de 7 cabeças. Mas eu vou deixar 2 dicas aqui que eu acho que são muito importantes para as pessoas. A primeira é o seguinte: não deixe de se atualizar. As coisas mudam todo dia e a gente precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Ok? Isso é fato. Estude, leia, fique atento às coisas que estão acontecendo, ao comportamento das pessoas. Aconteceu uma coisa que é muito importante, sei lá, mudança de governo, uma pandemia, qualquer outra coisa que vai mudar muito a cara da comunidade, do mercado.
Fique atento a isso, porque isso é material para que você use isso na sua comunicação para atingir o seu público. E a outra coisa que eu digo é o seguinte: abuse da internet, abuse muito da internet, porque a internet te dá tanta ferramenta e tanta coisa legal. Você entra naquele YouTube, cara, é um universo assim, sem fim de coisas, entendeu? Para as pessoas aprenderem, tem muito tutorial de tudo que você quiser perguntar tem lá de gente falando. Então, Carlos, eu não sei como é que eu faço anúncio no Facebook, por exemplo. Vai lá, tem um tutorial passo a passo de como você faz, de como você coloca. Então, assim, incentivar as pessoas a não ter medo. Não tenha medo. Tente, teste, faça de novo. Isso não é gráfica, né? Porque a gente tem medo de gráfica. Falou bem assim: ai meu Deus, o telefone saiu errado, fiz 50 mil panfletos, agora como é que eu faço? Internet não. Internet você colocou informação errada, não viu que estava errada? Vai lá e edita, vai lá e tira, troca. E é assim que funciona o meio da internet. Então não tenha medo de arriscar, não tenha medo de tentar. É isso que eu digo, e eu queria muito agradecer a você pela oportunidade, que é um assunto que eu amo falar, adoro falar sobre isso. E eu acho que tem muito mais coisa para falar, mas a gente tem um tempo aqui. Então eu tentei compilar o máximo que eu pude e passar essa informação para incentivar as pessoas, tá bom? Show de bola, então. Então até a próxima oportunidade pra gente continuar a conversa, certo? Com certeza, estarei à disposição. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.